Oi pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar, aproveita, se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, o seu comentário e compartilha com todo mundo que você conhece para me ajudar na divulgação do canal, beleza? Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma tag que se chama Se Você Fosse. Eu sou a louca das tags, então vamos lá. Então a primeira pergunta é se você fosse um mês. Bom, se eu fosse um mês, eu gostaria de ser o mês de dezembro, porque eu amo o clima natalino. Gente, eu sou apaixonada pelo Natal, adoro as luzes, as cores. Eu seria dezembro por isso e também porque eu acho que é um mês de planejamento, organização, quando você planeja e organiza o ano seguinte. Como eu sou uma pessoa que adora planejar, adoro me organizar, então também seria um dos motivos que eu gostaria de ser o mês de dezembro. Se eu fosse um dia da semana, eu seria segunda-feira. Eu sou uma pessoa que gosta da segunda-feira, porque eu acho que é um dia que nos traz oportunidades, né? Um dia de recomeços. Então, eu gostaria de ser segunda-feira por novas chances, novas oportunidades. Eu acho que é um dia de início, sabe? Então, eu gosto da segunda. Então, eu gostaria de ser segunda-feira. Uma estação do ano. Se eu fosse uma estação do ano, eu gostaria de ser a primavera, que é uma estação que tem um clima mais ameno, é uma estação mais colorida, né? Quando as flores começam a florescer. E eu gosto da primavera, então eu seria primavera. Uma direção. Se eu fosse uma direção, eu gostaria de ser o norte ou a direita. Se eu fosse um planeta, eu gostaria de ser o planeta Terra, porque eu acho que é um planeta riquíssimo, cheio de belezas naturais. Eu acho que a gente tem tudo que a gente precisa aqui e eu acho um planeta maravilhoso, então eu gostaria de ser a Terra. Um móvel. Se eu fosse um móvel, bom, eu gostaria de ser uma mesa, que é onde a gente se junta com amigos, com familiares, para fazer as nossas refeições. Eu acho que é um lugar abençoado, assim, então eu gostaria de ser uma mesa. Um pecado, nesse momento, se eu fosse um pecado, eu creio que eu seria preguiça, porque ultimamente eu tô assim, pura preguiça. Infelizmente, não tá sendo muito produtivo os meus dias, então eu seria de fato a preguiça se eu fosse um pecado atualmente. Um sentimento, se eu fosse um sentimento, eu gostaria de ser a esperança. Gostaria de ser esperança, acreditar que tudo vai dar certo, sabe? Ter fé, ter certeza de que a gente vai conseguir alcançar as nossas metas. Então, eu gostaria de ser a esperança. Uma pedra, gente, se eu fosse uma pedra. Se eu fosse uma pedra, eu gostaria de ser, sei lá, um diamante, uma pedra transparente, forte e resistente. Uma planta, se eu fosse uma planta, eu gostaria de ser a árvore da felicidade. Acho uma gracinha, eu gostaria de ser a árvore da felicidade, mas ela teria que ser ganhada, né? Então, se você tá vendo esse vídeo e quiser me dar uma planta, por favor, me dê uma árvore da felicidade. Uma flor, se eu fosse uma flor, eu não sou muito chegada à flor, assim, porque eu não tenho dom pra cuidar, mas se eu fosse uma, eu gostaria de ser uma hortênsia, que é uma flor que marcou muito a minha lua de mel, me apeguei bastante a ela e eu gostaria de ser uma hortênsia. Um clima, gente, se eu fosse um clima, eu gostaria de ser um clima temperado,
sabe? Com temperaturas mais amenas também, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de frio, também não gosto muito de calor, porque eu sinto muito frio. Então no frio eu sinto frio extremo e no calor geralmente a minha pressão baixa, eu passo muito mal. Então eu gosto de uma temperatura assim mais amena, sabe? Então eu gostaria de ser um clima temperado aí. Um prato. Se eu fosse um prato, nossa, eu gostaria de ser arroz, feijão, bife e batata frita. Ou então purê de batatas. Porque é um dos pratos que eu mais gosto. Prato simples, assim, e uma delícia. Gostaria de ser sim. Um instrumento musical. Se eu fosse um instrumento musical, eu gostaria de ser um violino. Né? É um instrumento pequeno, delicado, brilhoso. Eu gostaria de ser um violino porque eu acho lindo, eu acho um charme, sabe? Eu gostaria de ser. Se eu fosse um elemento, deixa eu ver. Levando em conta que a maioria do nosso planeta e do nosso corpo é composto por água, eu gostaria de ser o elemento água. Se eu fosse uma cor, eu gostaria de ser rosa, porque adoro rosa, de preferência rosa com glitter, sabe? Um rosa brilhoso, porque sou dessas. Se eu fosse um animal, eu gostaria de ser talvez um cachorro, né? Pela lealdade, por ser fiel, por ser companheiro. Ou talvez um pavão, porque eu acho maravilhoso, assim, ó, belíssimo, adoro também. Se eu fosse um som, assim, se eu tivesse num momento feliz, eu gostaria de ser o barulho do vento batendo nas árvores, sabe? Aquele barulhinho delícia de árvore chacoalhando. Gostaria. Agora, se eu tivesse num momento irritada, eu gostaria de ser um neném chorando sem parar. Ou um cachorrinho filhote, sabe? Nas primeiras noites que tá em casa, que chora desesperadamente. Se eu não tivesse bem, se eu tivesse com raiva, eu gostaria de ser este som. Adoro. Um sentido. Se eu fosse um sentido, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, no caso, eu seria a visão. Um lugar. Se eu fosse um lugar... Ai, gente, tem um lugar que eu gostaria muito de ser, que é o Parque Nacional de Banff, no Canadá. Vocês já ouviram falar? Se não, vão dar uma pesquisada. Gente, é maravilhoso. Lago lindo, cheio de árvores e montanhas, é perfeito. Se eu fosse um lugar, definitivamente, eu gostaria de ser o Parque Nacional de Banff. Se eu fosse um sabor, eu gostaria talvez de ser um sabor adocicado, porque eu sou uma pessoa muito pro doce. Talvez não um doce muito enjoativo, sabe? Tipo uma cheesecake. Gostaria de ser, assim, adocicada, mas sem exagero, sabe? Se eu fosse uma palavra, eu gostaria de ser luz, sabe? Pra trazer luz pra vida das pessoas, sabe? Pra brilhar caminhos. Então, eu gostaria de ser a palavra luz. Um objeto. Se eu fosse um objeto, eu gostaria de ser um celular, né? Porque você tem tudo ali na palma da mão. Ou um guarda-chuva, gente, porque, né? A gente sabe como é um tempo. Uma hora tá super sol, uma hora do nada começa a chover. Então eu acho que um guarda-chuva é algo muito útil, ainda pra mim, principalmente porque o sol, muito sol assim na minha cabeça me faz passar mal, então eu abro ele, já ameniza, já ajuda. E na chuva, que do nada cai aquela tempestade, se você tá lá com o seu guarda-chuvinha, você não precisa ficar parado esperando a chuva passar, você consegue encarar e meter o pé. Se eu fosse uma parte do corpo, acho que eu seria um coração. Um coração ou até mesmo um cérebro, porque eu sou uma pessoa que pensa bastante e que também é bem sentimentalista. Então, ou o coração ou o cérebro. Se eu fosse um número, eu gostaria de ser o número 14, que é a data do meu aniversário. E eu gosto de 14, é legal falar 14, eu gosto de 14. Eu seria o 14.
Um símbolo, gente, se eu fosse um símbolo, eu não tenho a menor ideia. Um símbolo da paz? A bomba da paz é um coração para simbolizar o amor? Não sei. Talvez um desses dois, não consigo pensar em outra coisa. Se eu fosse uma música que, pra finalizar, eu gostaria de ser aquela música tema de abertura dos filmes da Disney, sabe? Eu acho maravilhoso, eu adoraria ser, se eu pudesse eu seria. Inclusive essa música também fez parte da minha entrada no meu casamento, de tanto que eu amo. Eu gostaria, se eu fosse uma música agora, no momento que eu consigo pensar, é ela. Então é isso, gente, o vídeo de hoje termina por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijo, tchau, tchau!